aquele assunto de conscientização dos jovens, né? Que você tem um projeto muito legal, eu tive a oportunidade de ler, e eu queria que você explicasse mais, porque realmente, a menina de 16 anos já vi que não tinha cabeça nenhuma. Eu falo, eu com 15 anos, eu não queria ouvir meus pais, eu achava que eu Nossa. sabia tudo. Olha, E dos 15 para os 20, como a gente muda. muda, E né? Que é um eu tempo acho que ainda estou curto. aprendendo que eu estou com 34, então assim, não sei, né? Sim. Então explica pra gente mais desse projeto, Tamires. Então, esse projeto nasceu, claro, por causa dessa menina de 16 anos, né? Que foi algo chocante. E eu pensei, meu, eu não posso viver isso. Tipo assim, ser uma coisa recorrente. Eu não posso esperar que mais pessoas ajam como ela. Então, quando eu pensei também no parâmetro de. Graças a Deus, Deus encaixou tudo tão certinho para eu pensar nisso que eu tenho uma professora que tatua comigo, ela fez várias tatuagens e todas as sessões ela me contava histórias que eu ficava assim, de imaginar se fosse um filho meu, né? Se fosse um jovem que eu conheço e ele tá passando por essa situação. Então, a ideia inicial era ir na escola onde eu estudei, que eu tenho um carinho muito grande, porque os meus primeiros professores foram de lá, e eu acho que o professor, na qualidade de ensinar, é uma coisa preciosíssima. A gente tem que dar valor aos Com certeza. professores. E a sensação que eu tive foi de pensar assim: eu me considerei uma aluna ingrata em nunca ter voltado para a escola depois que eu me formei. E nunca ter voltado lá e falado algo relevante ou incentivado as pessoas que estão lá estudando, que elas vão sair daquela escola e elas vão ser alguém. Né? Eu sou aluna de escola pública, nunca estudei em escola particular. E quando a gente pensa no ensino público hoje aqui no Brasil, é uma coisa que tá um vexame, né? De eu pensar que a gente estuda tanto tempo para sair desqualificado e além de desqualificado ainda sai com a tatuagem toda zoada que já não vai conseguir ter um emprego decente, né? E eu pensava assim, eu quero ir naquela escola porque eu tenho um primo que está no último ano lá do ensino médio, então eu pensava assim, é bom para eu ter um contato mais próximo com ele, até em relação aos jovens que ele conhece, que talvez tenham esse contato com a tatuagem precocemente. E fui até a escola, conversei com a professora lá que me deu a aula, hoje ela é Legal. coordenadora, ela apoiou bastante o projeto e logo em seguida eu pensei nisso porque eu estava voltando para a faculdade. Então eu imaginava o quê? Eu tenho que ser uma pessoa dinâmica no sentido de falar as coisas que eu penso e me colocar como alguém que queira contribuir de alguma forma para a sociedade, né? Porque eu não estou aqui só para fazer tatuagem porque eu gosto de ganhar dinheiro ou porque pensa que, né, que isso está ligado uma coisa com a outra, porque não é. E eu pensando nesse projeto, escrever e mostrar para as pessoas foi uma forma de eu tomar coragem para realmente criar um canal no YouTube e falar sobre coisas que muitas vezes, às vezes eu tenho que repetir várias vezes para vários clientes. Então, pomada anestésica, por exemplo, é algo que eu não uso de jeito nenhum. E eu explico para o cliente, às vezes eu chego a mandar 2, 3, 4 áudios explicando a mesma coisa. E um canal no YouTube, pensando que eu fui uma pessoa que comecei no YouTube, né, a aprender tatuagem. Se um jovem que tem acesso à internet e ele está fazendo alguma coisa útil da vida, eu espero que o meu vídeo falando sobre essa questão de se tatuar antes dos 18 seja um conteúdo que chegue até ele para que ele tenha consciência de que ele não deve fazer e que ele não tem que ficar enchendo o saco de pai e mãe para deixar. Ou Bom, pensar que ele não tem independência financeira, ele não provavelmente não mora sozinho, não paga as próprias contas, quer fazer tatuagem por quê? Né? Então é uma questão que eu recebi mensagens de clientes meus, de filhos de clientes menores de idade falando que queria fazer tatuagem comigo. Eu falei, não, você vai fazer tatuagem quando você fizer, né, mais de 18. Não vem com pai, com mãe aqui, porque mesmo que seus pais deixem, eu não sou a favor, porque não é certo, nem pela lei, né? Porque além de uhum, não ser certo, outra coisa que eu reforço muito também quando muitas mães também às vezes falam, manda mensagem para mim, o meu filho quer fazer tatuagem, né? Eu posso ir com ele? Se eu for com ele, você faz? Eu já entro num critério de fisiologia humana, que seria a nossa pele. Uma pessoa que está com, 15 anos, a pessoa está no auge do colágeno, né? A pele ali produzindo hormônios a milhão, né? A cicatrização, se você for ver, é bem mais rápida do que uma pessoa de mais idade. Então, já vi casos também de pessoas que têm cicatriz no lugar, quando era criança, aí cresce, a cicatriz muda de lugar.
A mesma coisa é a tatuagem. Você vai fazer uma tatuagem com 15 anos, até você chegar nos 20, primeiro que você transformou totalmente o seu corpo da adolescência para a vida adulta, o colágeno está lá a milhão, então provavelmente essa tatuagem vai desbotar até você chegar nos 20, e provavelmente você vai se arrepender do desenho, porque quem com 15 anos não muda até os 20, né? É algo que é sem lógica você querer adiantar um passo que não é para ser feito antes da hora. Né? Não é porque eu sou independente ou porque eu acho que eu sei de alguma coisa que eu vou querer fazer uma tatuagem com menos idade, né? Até eu, por ter feito naquela época tatuagem com 17, eu pensava o quê? Eu tatuei uma coruja. Uma coruja, para mim, é um símbolo de sabedoria. Eu associava muito isso ao meu tio, que era, né, alguém influente para mim. Então, eu imaginava o quê? Mesmo que eu sinta muita dor e não queira fazer outra, é um desenho que eu vou querer pro resto da minha vida. Uhum. Então, a pessoa tem que ter a lei, né? Todo esse conceito de que não é algo simples. Ou que, né, teve uma outra cliente também que eu tatuei. Ela, 40 e poucos anos já, ela foi 2 dias seguidos cobrir 3 tatuagens. Foram 3 coberturas. Se eu pensar que eu tô tatuando numa pele íntegra, a pessoa vai sentir dor. Agora, se ela já tiver tinta na pele e eu fizer em cima, ela vai sentir mais dor. Então, uma cobertura, ela vai ser mais dolorida porque já tem uma quantidade de tinta ali na pele. E aí, o que eu observei com essa cliente? Ela foi um caso especial, porque foi uma mulher que eu fiquei surpresa pela história dela, dela ter me contado no final dos 3 desenhos que eu cobri. Então, ela me contou que foi um desenho feito com máquina caseira, com tinta de parede, ela usou várias cores diferentes, então ficou uma tatuagem horrorosa, e que ela falou para mim que a situação que a vida dela chegou ao ponto dela associar a qualidade de vida que ela teve com as escolhas que ela fez, é você imaginar o quê? Se você dá valor para o seu corpo, se você pensa na sua autoestima e em tudo que você pode conseguir de melhor para sua vida, você não vai fazer uma tatuagem com tinta de parede, com uma máquina caseira, né? E quando eu cobri a tatuagem dela, por ser cobertura, eu lembro que ela chorou muito. Foi a única pessoa, na verdade, que eu cheguei ao ponto dela chorar. E eu falei para ela, vamos parar então, né? Não vamos fazer não. Ela, não, eu quero, porque eu esperei a minha vida inteira para cobrir essa tatuagem. Caramba. Então, olha a responsabilidade de, além de você pensar que a autoestima dela foi modificada por isso, ela era uma pessoa que virou dependente química e se recuperou e aquela coisa. Então, ela conseguir pagar pelas tatuagens e sair de lá com um desenho bonito foi uma satisfação que eu penso. Eu não quero que os jovens de hoje em dia passem por isso. Eu não quero que eles cheguem lá nos 40, 50 anos com autoestima abalada porque fez uma tatuagem que não gostou ou porque pensou que só ter uma tatuagem era o suficiente. Não pensou na complexidade que é você né, marcar o seu corpo com um desenho para sempre. Porque aquilo você vai olhar e vai associar, né? Uhum. Já aconteceu também de, por exemplo, eu ir fazer uma tatuagem com um tatuador e eu ser assediada pelo tatuador. Então, olha que momento você pensar que você vai dar o seu corpo para outra pessoa tocar. Ou que você vai ficar numa intimidade a ponto da pessoa encostar na sua pele. Você tem que pensar não só no dinheiro, não só mas também com quem que você vai fazer isso. Né? Se você está à vontade, como que você vai sair de lá. Né? Então, são coisas que os jovens não pensam por eles, são coisas que eu espero que a pessoa, com a cabeça dela, que eu não preciso ficar aqui falando que ela, com 17 anos, ela não pode fazer uma tatuagem, mas que ela pense que, puxa, para que eu vou fazer se eu não preciso disso agora? Ou se tudo tem o tempo necessário para fazer, sendo que eu estou adiantando uma coisa que, né, não é para ser agora. Né? O projeto era algo para eu ir na escola, mas eu entendo que para eu alcançar o público que eu realmente preciso alcançar, eu tenho que colocar isso na internet, e não em uma escola específica. Né? Estar aqui nessa live hoje é justamente o pontapé inicial para eu tomar vergonha na cara e abrir o meu canal no YouTube e falar sobre essas coisas, porque é algo que até então eu estava guardando para mim e para as pessoas que estão próximas, mas que eu acho que tem uma relevância extremamente importante, principalmente em relação até aos pais, que às vezes se preocupam em não saber onde os filhos estão, mas que, poxa, não só né, a pessoa que tem a tatuagem pensa em fazer, mas também o tatuador como uma pessoa que pense que ele está depositando a energia dele naquilo.
Eu tô fazendo um desenho que a pessoa não vai gostar, ela vai lembrar de você pro resto da vida. Isso é muito sério. Então, tanto para a pessoa que recebe a tatuagem, como para o tatuador que vai se propor a fazer aquilo, tem que ser algo pensado, né? Tem que ser algo que a pessoa ela toque num sentimento profundo dela, imaginar que aquilo vai afetar completamente tudo que está relacionado à autoestima, né? O poder pessoal. De repente, a pessoa deixa de fazer algo porque ela tem uma tatuagem que ela não gosta, né? Você tem o nosso apoio. Você tem o nosso apoio. Comece esse canal, a gente vai. O que a gente tem de público, de inscrito, a gente vai divulgar, tá? A gente te ajuda. Você precisa passar essa mensagem, que isso daí é muito importante, realmente. Então, conta com a gente aí. Gostei. Muito obrigada. O espaço vai estar sempre aberto para você, quiser alguma coisa assim, porque é o que precisa. O que você falou, tocou, tá lá no fundo, e a gente precisa realmente conscientizar os nossos jovens, porque eu não tinha consciência, acho que nem com 20 anos, e eu já era maior de idade, tá? Sim. Eu fui aprender a ser gente há pouco tempo, posso dizer, quando Eu chegando também, perto eu dos posso 30. dizer a mesma coisa. Então, eu acho que precisa disso, e eu sei que os mais novos são rebeldes e não querem, mas ouve sempre, porque a gente já passou por cada situação. Olha as histórias da Tamires, tá? Então, E isso que eu sempre. só tenho, do que, quase 3 anos. Imagina uma pessoa que tatua 15 anos, os absurdos que Vixe, a gente não escuta, né? é verdade. Muito absurdo. Você já tá escutando as minhas piadas, que é um absurdo. Não, mas obrigado pelo que você falou desse projeto. É realmente incrível. Realmente incrível. Aquilo lá que você escreveu pro projeto, pô, você abre um canal no YouTube, você vai fazendo, tipo, uma série, tá? Faz Sim, uma série disso daí. Então, você vai chegar e fala assim, capítulo 1 sobre a tatuagem nas escolas, as pessoas vão fala, vai divulgando. Porque se o teu vídeo não vai chegar nas escolas, vai chegar no mundo, sabe? isso. Lá com o Igor, né? Shaimon, vai chegar nele, vai chegar em todo mundo e a gente vai divulgando, sabe? Vai ser legal.